estava aprisionado. A Bíblia faz citação disso no capítulo 17 do evangelista Mateus. No monte da transfiguração, Jesus sobe com 3 discípulos, com Pedro, Tiago e João. E quando eles estão lá em cima orando, a Bíblia diz que Jesus se transfigurou. Pedro, muito animado, chegou e disse: Senhor, vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, aquela história toda que os irmãos já conhecem. Os 9 discípulos ficaram ao pé do monte. Eu não sei porquê, meu pastor, aqueles discípulos, a Bíblia não faz relato, mas era pelo menos para eles terem assim: Jesus, deixa a gente ir também. Mas faltou sede naqueles 9 que estavam embaixo. Quem está em cima, irmão, desfruta. Quem está no monte, quem está perto de Jesus, desfruta de intimidade e tem condições de ver os que, diferente daqueles que estão embaixo, podem ver. Os 9 ficou lá, não quis saber, não perguntou. Pelo contrário, os 9 que estavam lá embaixo, é só você ler o texto. Tanto Mateus como Marcos como Lucas diz que eles estavam discutindo com os escribas e fariseus, enquanto os 3 que estavam com Jesus lá em cima estavam orando e vendo mistérios do céu. Enquanto estão discutindo, estão perdendo tempo, mas aquele que está perto de Jesus está ganhando tempo. Jesus vai descendo com os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando eles vêm descendo, uma grande multidão já está esperando Jesus, e há um reboliço lá embaixo. Por quê? Porque a Bíblia diz que um pai trouxe o seu filho, e quando trouxe o seu filho, que estava endemoniado, porque era lunático, é o que a Bíblia diz, pediu para os discípulos orar para aquele demônio sair, e infelizmente o demônio não saía. Por que não saía? Primeiro porque aquela caixa de demônio, disse Jesus, só saía com jejum e oração, e crente que está no pé do monte discutindo com fariseu não tem autoridade para expulsar demônio. Quando Jesus vem chegando, o pai lançou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, meu filho é lunático, ele está endemoniado, e eu pedi para os teus discípulos orarem, mas ele continua do mesmo jeito. Jesus disse: ó geração perversa e incrédula, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer? Traga ele aqui. A Bíblia nos diz que aquele jovem, Jesus pergunta ao pai assim: desde quando acontece isso com esse menino? Aí o pai disse assim: desde a sua infância, desde quando ele era pequenininho. Deixa eu dar uns detalhes a você aqui daquele jovem que estava possuído por demônios. A Bíblia diz que o pai declarou e disse: ele é lunático. Segundo, a Bíblia diz que ele ora cai no fogo e ora ele cai na água. Aquele pai perdeu, lá não tinha Bolsa Família naquele tempo não. Aquele pai perdeu a oportunidade, ou estava perdendo a oportunidade de viver, pois o texto não faz menção da mãe. E numa situação daquela, uma matriarca, a mãe não está presente no momento daquele, alguma coisa aconteceu, ou a mãe era doente, é uma hipótese, ou a mãe era doente, ou a mãe tinha falecido, porque ali não era uma parábola. Em parábola não cita nome de mulher, segundo a Bíblia. Então ali era um fato, provavelmente ou a mãe estava em casa aprisionada, ou enferma, ou a mãe já havia falecido, é uma hipótese. Estava ali o pai e o filho. Logo aquele pai precisava, como provedor, cuidar da casa, cuidar da família, mas o filho naquela situação impossibilitava o pai de fazer outra coisa, porque o pai tinha que se dedicar ao filho, pois afinal, quando o demônio pegava o menino, queria afogá-lo dentro da água ou queimá-lo dentro do fogo, o pai precisava estar atento àquilo ali. Quando eu percebo aquele jovem, eu imagino ele, meu pastor, cheio de cicatrizes sobre o seu corpo, porque ele levava constantes quedas. Ele caía, é o que a Bíblia diz. Quando ele caía, talvez próximo à água, em algum lugar, para se afogar, ele tinha cortes sobre o seu corpo de queda. Se ele caía no fogo, provavelmente ele tinha um corpo marcado por cicatrizes de queimadura, pois o diabo fazia aquilo com ele. E o pior de tudo ainda é que a Bíblia faz citação e diz que ele era lunático.
Eu não sei se você parou para pensar, aqueles que são leitores da Bíblia, que gostam de estudar a palavra, por que aquele jovem é chamado de jovem lunático, ou o pai declara que ele é lunático. A expressão lunático está relacionada a uma pessoa que vive sobre a influência da lua. Hoje não é tanto assim, mas lendas, histórias e fatos e até a ciência mostra que a lua tem uma grande influência sobre diversas coisas, inclusive sobre o ser humano. Isso é fato que eu vou dizer a você, científico, é só você estudar. A lua tem influência sobre os mares, sobre a maré. A lua tem influência sobre a pescaria. A lua tem influência sobre a caça. A lua tem influência sobre os peixes. A lua tem influência sobre o sono humano. A lua tem influência até sobre o ciclo menstrual de uma mulher. A lua influencia grandemente a vida humana e também a natureza. Porém, naquele contexto antigo havia uma influência ainda maior sobre as pessoas, pois os demônios que se apoderavam daquelas pessoas, é daí que surge essas lendas, essa história de lobisomem, essas coisas por aí afora, porque gostava da lua e coisa, é tudo coisa do cão, é tudo demônio. Mas você vai ver que a Bíblia fala disso. Quando você vai lá para o Salmo 121, eu não me recordo bem o versículo, mas a Bíblia diz assim: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Molestar não é coisa boa, molestar é oprimir, molestar é influenciar, molestar é apertar. Então dá a ideia ali que a lua não vai te molestar de noite, ou seja, Deus está dizendo: eu não vou permitir que a influência venha sobre você. Mas aquele jovem, por ser lunático naquele tempo, ele agia como um lobo. Ele agia como alguém que era influenciado pelo brilho da lua, ou pela semana lunar, ou coisa desse tipo. Logo aquele pai vivia preocupado, porque o demônio que se apoderava dele estava relacionado com esse tipo de coisa que eu acabei de lhe dizer. Mas enfim, irmão, isso aqui é só uma hipótese de algumas coisas para você entender melhor a mensagem. Quando Jesus olha para aquele jovem, a Bíblia diz que o Senhor repreende na hora aquele demônio que está ali. Na hora que Jesus repreende aquele demônio, ele convulsionou, ficou por ali. Mas a Bíblia diz que na mesma hora, o Senhor Jesus, quando ordena, o menino se levanta, e o pai agora é devolvido ao seu pai em sã consciência e liberto daqueles demônios. Logo me permita dizer à igreja aqui, os irmãos vão entender a mensagem: aquele que liberta, aquele que solta os encarcerados naquela hora, além de libertar aquele homem ou aquele jovem, estava dando a oportunidade àquele jovem de viver uma vida com abundância, dando a oportunidade ao seu pai de ter descanso na alma, de ter sossego e ter tranquilidade, sem contar que o seu filho estava livre de dali para frente o diabo acabar com a vida daquele jovem. Preste muito bem atenção, você que ainda não é evangélico, ou que ainda não teve essa experiência de salvação. Tem opressões que vêm sobre a sua vida, que é o adversário das nossas almas, para te aprisionar, para aprisionar a tua família, para tirar o sossego do teu pai, para tirar o sossego da tua mãe, para tirar o sossego da tua família. Ou você não parou para pensar ainda quantas famílias aqui em Barra de Guabiraba tem uma semana até abençoada, mas quando chega a sexta-feira, a mulher já fica preocupada: hoje ele chega bêbado. Os meninos já ficam logo pensando: quando papai chegar mais tarde, que ele tomar umas duas bicadas, tu te prepara, viu? Ele vai quebrar tudo hoje vai ter um cacete tão grande. Expressão deles, eu estou falando uma expressão que é usada constantemente. As coisas vai se quebrar. Quando é na segunda-feira, o homem fica um santo, vai trabalhar, fica tudo normal novamente. Na sexta-feira, o sossego é tirado novamente. Eu te pergunto nesta noite, mulher que está ouvindo aqui a palavra, você não está cansada disso não? Você não está cansado desta vida não? Está na hora de parar com isso.
Jesus quer libertar a tua família. Jesus quer mudar a história do teu lar. Jesus quer mudar o teu viver. Agora, para isso, chega diante de Jesus. Parece que eu vejo Jesus perguntando àquele pai: desde quando acontece isso? Quem sabe o Senhor pergunta a você nesta noite: desde quando está acontecendo isso na tua vida? Jesus quer ir lá na origem, quer trazer paz para a tua família.